Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, trazendo seus ensinos e seus exemplos. Hoje abordaremos o tema O Espírito, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E para falarmos a respeito deste tema, recebemos a nossa irmã Rosa Festugato, trabalhadora do movimento espírita. Seja bem-vinda, Rosa. Olá, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Que Deus abençoe a todos nós. No Livro dos Espíritos, do Pentateuco das Obras Básicas de Kardec, na pergunta 27, Kardec pergunta aos espíritos: haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, podemos dizer que sim, é a pergunta do Livro dos Espíritos, né, Vanderlei? E acima de tudo, Deus. Então, espírito, matéria e Deus, que é o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem, então, o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. E, Rosa, o que são os espíritos? Então, os espíritos são os seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo, quer estejam encarnados ou desencarnados. Todos nós, os seres humanos, somos espíritos e neste momento somos espíritos encarnados, né, seres humanos. Podemos dizer também, Vanderlei, conforme a questão 23 e 24 do Livro dos Espíritos, que o espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência, então, é um atributo do espírito, é um atributo essencial do espírito. Podemos dizer ainda, baseados na questão 76 e 84 do Livro dos Espíritos, que os espíritos povoam o universo, fora também do mundo material. Constitui um mundo à parte, o mundo dos espíritos, ou inteligências incorpóreas. E qual a origem dos espíritos? Então, os espíritos foram todos criados por Deus. Foram criados simples e ignorantes, mas não terão fim. Somos imortais. Os espíritos resultam, assim, da individualização do princípio inteligente. Assim como também os seres orgânicos são resultados da individualização da matéria. Então, do princípio inteligente, já se individualizaram muitos espíritos. Outros tantos estão se individualizando. E outros ainda, né, Vanderlei, virão a se individualizar. Então, nós podemos afirmar, segundo o Livro dos Espíritos, que a criação de espíritos por Deus é permanente. Deus sempre os criou e continua criando e sempre criará também. Então, como os espíritos não foram criados todos eles numa mesma época, né? Como a individualização acontece em tempos diferentes, nós podemos dizer também que eles têm idades, entre aspas, diferentes também. E qual a natureza do espírito, Rosa? Pois é. A natureza dos espíritos, Vanderlei, a natureza propriamente dita, né? É algo
do qual a gente ainda sabe muito pouco. E aí nós não temos nem palavras para explicar. Então, pouco se sabe, além do fato de que são seres perfectíveis e imortais. Perfectíveis, porque um dia todos seremos anjos. E imortais, porque o espírito jamais termina, ele jamais morre, então. A sua substância, a substância do espírito, ela difere de tudo aquilo que nós conhecemos, tudo que nós damos nome, né, materialmente falando. E aí escapa, então, dos nossos sentidos essa explicação, porque nós não temos alcance ainda para isso. Dizemos também, Vanderlei, que os espíritos são indivisíveis, que eles não podem se dividir, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, apesar de dar essa impressão, né, de possuírem essa ubiguidade de estar em dois lugares, mas essa impressão é porque eles se irradiam, as suas energias se irradiam, seus pensamentos se irradiam e agindo então à distância, mas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. E como se dá a evolução dos espíritos? Pois é. Um dia todos seremos anjos, né, Vanderlei? Então, o espírito, ele exercendo o seu papel no universo, todos evoluem. Isto é, desenvolvem as suas faculdades. Quanto mais o espírito evolui, mais eles usufruem as suas faculdades. E pensando no Livro dos Espíritos, na questão 127, ele diz assim, que os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Mas, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem, mais ou menos rapidamente, em inteligência e moralidade. Mas isso depende do esforço de cada um. Então, o espírito, todo ele é criado igual, simples, ignorante, e com as mesmas faculdades para serem desenvolvidas, vamos dizer, as virtudes. E depende do esforço de cada um nesse progresso moral e intelectual que o espírito faz. E sabemos todos que Deus é soberanamente bom e justo. E ele, então, estabeleceu essa igualdade no processo da evolução dos espíritos, de modo que todos têm condições de evoluir. Por isso que nós falamos no início dessa pergunta, que um dia todos nós seremos anjos. Isso depende do nosso esforço, do trabalho que nós vamos fazer para desenvolvermos essas virtudes. Falamos também que todos temos um ponto de partida, que é igual. Somos todos criados simples, ignorantes e com aptidão para o bem e também para o mal. Somos dotados de livre-arbítrio para escolher, mas vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade. Isso é uma questão do Livro dos Espíritos. Não é porque Deus criou o mal, Deus não criou o mal. Nós, espíritos, pela nossa vontade que ainda erramos, ainda pela nossa ignorância, pela nossa inferioridade. Todos temos também, Vanderlei, as mesmas condições básicas, as mesmas qualidades em potencial, como nós já falamos. E essas qualidades podem ser desenvolvidas com o seu próprio trabalho ao longo do tempo. Então, os espíritos se instruem, né, nessa luta, nessas tribulações da nossa vida corporal. E o progresso do espírito resulta do esforço de cada um, de caminhar na direção, então, a Deus. E o nosso caminho para isso é Jesus. E quando nós estamos encarnados, né, nós nas nossas lides terrenas, é que nós vamos encontrar essas oportunidades para a evolução. Muitas vezes nós vamos encontrar essas oportunidades reparando
as nossas faltas do passado. E muitas vezes essa reparação vem com dores, mas que mexem conosco para que nós possamos fazer a nossa evolução então, interior. E todos temos a mesma destinação. Todos rumamos para a perfeição e para a felicidade. Todos um dia seremos felizes. Como falamos, depende do nosso esforço em seguir aquilo que Jesus nos disse. Então, podemos dizer que, para encerrar, né, do espírito inferior até o anjo, nós encontramos apenas uma larga faixa na evolução do espírito, ou seja, o estado inferior, pelo qual nós passamos, até o estado superior, é o que nos compete atingir. E ratificamos que um dia todos seremos anjos. Vamos trabalhar para isso, então, fazendo esse esforço em sermos espíritos melhores. Rosa, agradecemos a tua contribuição e gostaríamos de te ouvir aí as tuas palavras finais aos nossos ouvintes. Então, agradecemos profundamente a todos que estão conosco e enviamos um carinhoso abraço e o desejo de que os dias sejam cada vez mais felizes. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos também imensamente aos nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com a doutrina espírita. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa, no próximo domingo.